vocês? Hoje a gente vai tratar do tema central do direito internacional privado, que é a questão dos elementos e objeto de conexão. Falou para você, objeto de conexão, relacione a palavra matéria. Qual é a matéria que está sendo tratada? Isso é o objeto de conexão. Se eu tenho uma questão de obrigações, qual é o critério que será usado para definir um problema dentro do objeto chamado obrigações? Isso que eu estou falando, esse critério que eu vou usar, é o que eu considero como sendo elemento de conexão. Os elementos de conexão, eles são de ordem variada. Não existe uma legislação internacional falando assim, olha, o elemento de conexão para tal coisa tem que ser esse. Isso é ato de soberania do próprio Estado, que no seu poder legiferante, ou seja, no seu poder normativo, vai fazer suas escolhas. De acordo com determinadas peculiaridades, nós podemos agregar os elementos de conexão em determinadas categorias. Nós temos as conexões pessoais, nós temos as conexões reais, as conexões formais e as conexões voluntárias. As conexões pessoais englobam os elementos de conexão fundamentados na pessoa. Assim podemos citar como exemplo a nacionalidade, o domicílio, a residência, a origem e a religião. Nós temos as conexões reais, tem a ver com características das coisas. Então olha só, a segunda classificação compreende a conexão em relação ao local onde se encontra o objeto, usualmente relativo às coisas, à propriedade. Nós temos as conexões formais, que compreendem elementos dos atos jurídicos, que serão utilizadas para determinar a lei aplicável. Por exemplo, o local da celebração e o lugar da Constituição. Quando a gente falar de conexões voluntárias, nós vamos trazer o elemento volitivo, é a palavra. A vontade humana vai servir para resolver uma série de coisas. Eu vou apresentar para vocês agora o rol que nós temos nesses 4 grupos aí de elementos de conexão e vou mostrar na nossa legislação aonde que eles se revelam previstos. O primeiro elemento que nós temos aí de conexão a ser tratado é o domicílio. Ele é o principal elemento de conexão adotado no Brasil. Também conhecido como lex domicilii. Aplica-se aos conflitos de leis no espaço a norma do domicílio de uma das partes. O emprego do domicílio como elemento de conexão requer a definição de seu conceito, que pode variar entre os estados. Ainda que tenhamos essas normas internacionais que tentaram, digamos, padronizar em nível internacional esse tipo de conceito, há que se observar qual é a definição trazida para aquele ordenamento que nós estamos tomando como referência. Nós temos aí a representação do nosso artigo 7º da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre começo e fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Teríamos outros exemplos aqui a citar. No artigo 8º, vou só colocar aqui, olha, para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Ok, isso daí não é domicílio, mas olha o que diz o parágrafo 1º. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens em que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Temos a nacionalidade, também conhecido aí como está a expressão latina lex patri. Aplica-se aos conflitos de lei no espaço a norma do Estado da qual a pessoa é nacional. No passado, a nacionalidade foi o critério predominante no mundo e o principal elemento de conexão no Brasil. Atualmente ainda é relevante na Europa, mas ele perdeu a importância à medida que muitas pessoas passaram a possuir mais de uma nacionalidade e com o evento também aí da globalização. A gente tem aqui, por exemplo, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, vocês estão vendo no artigo 7º, parágrafo 2º, que diz assim: o casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Então, o artigo 18 também, tratando-se de brasileiros, são competentes as autoridades consulares brasileiras para lhe celebrar o casamento e os mais atos de registro civil e de tabelionato, inclusive o registro de nascimento e de óbito dos filhos de brasileiro ou brasileiro nascido no país da sede do consulado. Nós temos a Lex Fori, tá aí, ó, fora os critérios vinculados ao estatuto pessoal, o elemento de conexão mais comum é o da Lex Fori. O que é isso? Aplica-se a lei do lugar do foro, ou seja, a norma do lugar onde se desenvolve a relação jurídica. A Lex Fori é a regra referente à própria aplicação do direito internacional privado, cujas normas são exatamente aquelas em vigor na legislação interna.
Lex rei citi. O que a gente tem aí? Incide a norma do lugar onde está situada a coisa. Tem por objeto o regime dos bens e, portanto, o parâmetro aplicável aos bens imóveis e aos bens móveis em situação permanente. Assim, os conflitos relativos aos direitos reais regem-se pelo princípio da territorialidade, ou seja, onde está situada a coisa. Vamos aqui ver alguns exemplos a respeito disso. Lex rei citi. Tá aí, ó. Lindby, artigo 8º. Caput. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Artigo 10, parágrafo 1º. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira, em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Cópia do que nós temos lá no artigo 5º da Constituição. Olha só, temos outro elemento de conexão, ó, lex loci delicti commissi, ou seja, você vai aplicar a lei do lugar aonde o ato ilícito foi cometido. É isso que se traduz aí. É o critério que se refere às obrigações extracontratuais que induzem a responsabilidade civil pela prática de atos ilícitos. Lex loci executionis ou lex loci solutionis. Imagine que você celebra um contrato de trabalho e você, digamos, vai trabalhar em determinado local, você vai executar a atividade ali. Então, olha só, o que diz esse critério? Aplica-se a norma do local de execução de um contrato ou de uma obrigação. É aplicável aos contratos de trabalho, os quais, ainda que tenham sido celebrados no exterior, são regidos pela norma do local de execução das atividades laborais. Temos aí também a questão do locus regicti actum, ou lex loci contractus, ou o local da celebração do contrato ou da constituição da obrigação. Perfeito? Aplica-se a norma do lugar onde a obrigação foi constituída. Vamos passar. E temos, por fim, o critério da autonomia da vontade. Essa daí, meu querido e minha querida, depende do que as partes transigirem. Então é o seguinte, é aquela velha máxima, o combinado, ele não é caro. Desde que haja aquele dever de informação entre as partes, né, que a gente vê muito lá, daquela história de boa-fé objetiva lá na relação dos contratos, uma vez que as partes pactuaram determinados critérios para resolver eventuais conflitos de norma, isso é válido, isso é reconhecível. Agora deixa eu dizer a você, o nosso ordenamento jurídico, expressamente, ele não fala a respeito desse elemento de conexão. Mas nós temos alguns assuntos, alguns dispositivos normativos que tangenciam isso. Onde é que a gente vê isso daí? Deixa eu passar aqui para vocês, olha lá. Olha só, o próprio artigo 7º, no parágrafo 5º da Lindby, diz assim: o estrangeiro casado que se naturalizar brasileiro pode, mediante expressa anuência de seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato da entrega do decreto de naturalização, que se apostile ao mesmo a adoção do regime de comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada esta adoção ao competente registro. Outro exemplo, estamos aí com a nossa salve lei da arbitragem. Olha o artigo 2º, parágrafo 1º que diz: poderão as partes escolher livremente as regras de direito que serão aplicadas na arbitragem, desde que não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. E assim, meus queridos, eu vou terminando essa nossa aula aqui, e eu termino com aquela minha velha frase: beijo para quem é de beijo, cheiro para quem é de cheiro, abraço para quem é de abraço. Fui!